Entre as páginas mais sombrias da revelação bíblica, ergue-se a visão aterradora do poço sem fundo, também chamado de abismo. Não se trata apenas de uma prisão espiritual, mas de um símbolo cósmico da condenação eterna, um lugar onde a própria noção de limite se desfaz. O que ali existe não pode ser medido, nem contado, nem sondado. É um vazio absoluto, onde o tempo perde o sentido e a queda nunca encontra fim. Esse poço não é como os abismos terrenos que conhecemos, que possuem fundo oculto ou profundezas finitas. Ele é descrito como uma queda interminável, um espaço que consome, mas nunca se sacia, um abismo que engole, mas nunca se fecha. É a antítese da criação ordenada por Deus, que no princípio estabeleceu limites ao caos, separou as águas, fixou os céus, delimitou os mares. No poço sem fundo, esses limites se rompem. O caos retorna triunfante, e nele habitam aqueles que escolheram a rebelião. Na visão de João, o apóstolo do Apocalipse, esse abismo é guardado por chaves espirituais, e quando aberto, dele sobe uma fumaça espessa como de fornalha, capaz de escurecer o sol e sufocar o ar. De sua escuridão emergem seres grotescos, comparados a gafanhotos deformados, mensageiros de tormento. Essa imagem não é apenas uma descrição de criaturas infernais, mas um retrato do desespero sem alívio, de dores que não cessam, de tormentos que não encontram término. O poço sem fundo é também a morada dos espíritos aprisionados, anjos que não guardaram seu estado original, homens que zombaram da justiça divina, forças espirituais que ultrapassaram o limite da rebelião. Eles não possuem poder de saída, não possuem direito de voz, não possuem qualquer perspectiva de retorno. Ali, a eternidade já começou para eles, mas em forma de espera dolorosa, pois o lago de fogo ainda os aguarda. Esse símbolo toca profundamente na condição da alma humana, pois aquele que rejeita a luz de Deus já carrega dentro de si um abismo que cresce e o consome. Uma queda interior que nunca se interrompe, uma fome que nunca se satisfaz. Assim como o poço sem fundo não encontra repouso, também o coração endurecido nunca encontra paz. O vazio do abismo é o espelho do vazio da alma sem Deus. Por isso, o poço sem fundo não é apenas uma imagem futura, mas um sinal presente. Cada passo dado em direção à escuridão é um mergulho nesse espaço sem retorno. A Escritura nos recorda que o mal, ainda que brade, será aprisionado, e que os rebeldes, ainda que resistam, serão tragados. O poço sem fundo é o selo da justiça divina, um lugar que preserva o caos em correntes, até o dia em que será lançado no fogo eterno. O abismo, portanto, é a advertência final. Viver sem Deus é cair sem fim. É caminhar rumo a um destino onde não há chão, onde não há luz, onde não há saciedade. Um destino em que o vazio nunca se preenche e onde a eternidade se transforma em queda interminável. Se na primeira visão o poço sem fundo se ergue como símbolo do caos absoluto, agora ele se revela como prisão espiritual, lugar em que os rebeldes contra Deus não apenas habitam, mas onde são mantidos sob cadeias inquebráveis. A Escritura o descreve como um espaço delimitado pela soberania divina, um cárcere invisível que nem mesmo os poderes das trevas podem romper. É um limite imposto por Deus ao mal, uma barreira que demonstra que, por mais furiosa que seja a rebelião, ela nunca será maior do que a autoridade do Criador. O apóstolo Pedro recorda que os anjos que pecaram foram lançados em cadeias de escuridão, sendo entregues ao abismo para aguardar o dia do juízo. Judas, o outro apóstolo, ecoa a mesma sentença. Espíritos que não guardaram seu estado original estão em prisões eternas, reservados para o fogo. O poço sem fundo é, portanto, uma prisão preventiva, um espaço de espera angustiante, onde os culpados já experimentam a antecipação do castigo final. Esse símbolo nos mostra a dinâmica misteriosa do juízo divino. Não se trata apenas de punir, mas de conter o mal,
para que ele não ultrapasse os limites estabelecidos. O abismo serve como cárcere do caos, como dique espiritual que impede que as forças demoníacas invadam o mundo de forma irrestrita. Quando João narra no Apocalipse que a chave do abismo é entregue a um anjo e que, ao ser aberto, o mundo é tomado por fumaça e pragas, vemos o quanto essa prisão é necessária. Pois se o abismo se abrisse sem restrições, a criação inteira seria consumida pelo desespero e pela morte. Aqui se encontra o contraste mais radical entre a escuridão do abismo e a plenitude da presença de Deus. No abismo, não há memória de ordem, nem sopro de vida, nem sombra de esperança. É a ausência total da luz, o lugar onde a graça já não ecoa e onde o arrependimento não encontra resposta. Mas diante do trono de Deus, há plenitude, abundância e descanso. Se o poço sem fundo é a imagem da queda infinita, a presença de Deus é o símbolo da elevação eterna. Teologicamente, o poço sem fundo nos obriga a confrontar uma verdade dolorosa. O ser humano pode escolher qual destino deseja, mas não pode escolher apagar as consequências da escolha. O abismo é a consumação da rejeição, enquanto a presença de Deus é a plenitude da aceitação. Entre o cair sem fim e o descansar na eternidade, cada decisão, cada inclinação e cada resistência ao chamado do Espírito é uma marca que pesa. Assim, o poço sem fundo não é apenas um cenário distante do Apocalipse, mas um espelho da alma humana. Muitos vivem já aprisionados, não em cadeias visíveis, mas em correntes de vícios, enganos e rebeldias que os prendem ao caos. Muitos caminham em queda interior, incapazes de encontrar o chão da graça. E o aviso é claro: quem rejeita a presença de Deus nesta vida está se preparando para experimentar a ausência dele na eternidade. O contraste é inevitável e absoluto. No poço sem fundo, a fumaça sufoca, o vazio consome, a queda não termina. Na presença de Deus, o espírito enche, a vida floresce, a eternidade se torna repouso e vitória. Eis a grande tensão que a Bíblia nos apresenta: entre a prisão da escuridão e a liberdade da luz, entre a eternidade sem fim no abismo e a eternidade sem fim na glória. O poço sem fundo, que até aqui se ergueu como prisão espiritual e símbolo de contenção do mal, alcança no juízo final sua consumação derradeira. O Apocalipse revela que, quando Cristo triunfar plenamente, esse abismo será não apenas lugar de espera, mas o corredor de passagem para a condenação definitiva. O adversário das almas, o dragão antigo, será nele lançado, acorrentado por 1000 anos, e depois, solto apenas por um breve momento, será finalmente derrotado para sempre. O poço sem fundo é, portanto, o palco onde a soberania de Cristo se revela com força absoluta, encerrando as pretensões do mal e conduzindo os rebeldes à sua sentença final. A vitória de Cristo sobre o abismo não se dá apenas no futuro apocalíptico, mas já foi declarada na cruz. Quando o Filho de Deus desceu à morte e ressuscitou, ele abriu as portas da vida e declarou que as chaves da morte e do inferno lhe pertencem. Isto significa que nem mesmo o poço sem fundo está fora de sua autoridade. O que para os homens e para os demônios é prisão eterna, para Cristo é território conquistado. O abismo, que parecia insaciável e invencível, encontra seu limite diante do Cordeiro que venceu. E aqui surge a tensão mais profunda. Se o poço sem fundo é derrota para os inimigos de Deus, ele é ao mesmo tempo aviso para os homens. Pois quem não tem o nome escrito no livro da vida será lançado nesse mesmo destino. A consumação do juízo revela que não existe neutralidade, não existe meio termo, não existe espaço entre o abismo e a presença de Deus. A eternidade é um decreto irreversível, e o poço sem fundo nos lembra que há um ponto de não retorno. Do ponto de vista espiritual, essa imagem é devastadora. Escolher a vida longe de Deus é escolher a queda sem fim. Rejeitar o Cristo é aceitar a escuridão eterna. O abismo
É o eco eterno de uma decisão temporária, o resultado final de um coração que se recusou a atravessar a porta estreita, a receber o selo de Deus, a beber da água viva. A condenação não é apenas uma sentença, mas o reflexo do que já foi vivido e nutrido em rebelião. Contudo, diante dessa imagem sombria, o Evangelho levanta sua bandeira de esperança. Pois se o poço sem fundo é o destino dos que se afastam, a plenitude da presença de Deus é a herança dos que se rendem a Cristo. Em contraste à fumaça sufocante do abismo, o trono de Deus brilha em luz inacessível. Em oposição à queda infinita, a eternidade nos céus é descanso e estabilidade. Contra o tormento sem fim, a promessa da glória é alegria indizível. A consumação do abismo, portanto, é dupla. Para o mal, significa prisão e derrota definitiva. Para os justos, é o selo da vitória final de Cristo. E cada ser humano se vê diante da escolha irreversível. Ou mergulhar nas trevas de um vazio que nunca se preenche, ou ser envolvido pela plenitude de uma vida que nunca se esgota. O poço sem fundo não é apenas uma profecia distante. Ele é a lembrança constante de que o tempo da decisão é agora, pois a eternidade não começa quando morremos, mas já se inscreve em cada passo que damos nesta vida. Assim, o abismo se ergue não apenas como símbolo de condenação, mas como convite urgente à reflexão. Onde está a nossa alma? Caminhando para a escuridão que nunca se sacia, ou para a presença de Deus que jamais se extingue? O poço sem fundo nos confronta, mas Cristo nos chama. E nessa chamada reside a única esperança de escapar da queda eterna e herdar a vida sem fim.